E a gente tem um folclore, né? Tem a primeira imagem que é o Curupira. E a gente tem o folclore lá de um ser, que é um ser que teria as pernas viradas para trás e teria aí olhos de fogo e cabelos de fogo, né? E você vê, né? Os outros seres são o que? O chamado vira-porco ou lobisomem, que muita gente vê aí no norte e nordeste do país principalmente, seria um ser híbrido de humano com animal, mas de porco. Você tem o clássico lobisomem, né? Que seria um cachorro. Você tem o chupacabra, que seria um ser que teria características mais ou menos de réptil, e aí as pernas mais ou menos ali de um canguru, algo do tipo, né? Pernas fortes. Você teria o Mothman, que seria o homem-mariposa, que seria uma mistura aí de, talvez de morcego com homem. Isso apareceu nos Estados Unidos, a população inteira de Point Pleasant viu. E a gente tem aí o ser de Varginha, né? Que também tinha um pé grande ali, olhos vermelhos, e parecia um híbrido também, como uma espécie de anfíbio, de rã ou de réptil, né? Então você tem esses três animais aí clássicos, todos eles híbridos. E você tem no folclore o Curupira. O que eu entendo do Curupira, né? Se alguém visse, alguma pessoa simples da roça visse um ser desses que tem uma perna ali, como se fosse uma perna de cavalo, uma perna de canguru, algo do tipo, ou mesmo de bode, que tem esse grande calcanhar virado, né, e um joelho para frente, a pessoa acharia talvez que esse ser estivesse com as pernas trocadas, né, por conta desse formato de perna, né, de animal. Então talvez o pessoal da roça no passado, os índios, né, trataram aí o Curupira como se fosse um ser que tivesse um ser humano que tivesse as pernas viradas, mas talvez fosse pernas aí de animal, né? Como esses outros seres aqui. Uma coisa que ninguém nunca falou e que eu acho curioso, a gente nunca viu, não tem nenhuma descrição do ser de Varginha em pé, né? A gente tem aquela descrição das meninas em que ele está agachado e ele tem aqui essas pernas compridas e um pé muito grande, um pé muito comprido também. Quem sabe se o ser de Varginha não ficasse em pé, se ele teria esse formato de perna que a gente vê nesses outros seres híbridos, né? Isso talvez se explica porque esse ser tem um pé muito grande. Talvez esse pé muito grande, esse calcanhar, quando esse ser de Varginha se movesse, talvez esse calcanhar fique levantado, como por exemplo é o chupacabra, né? Que ele tem só a ponta do pé, como se fosse um cachorro mesmo, um outro animal. Um boi, um cavalo, um bode, que tem esse tipo de perna. E ele estaria aqui, essa perna levantada, né? Então, uma curiosidade é essa, a gente saber se no futuro a gente vai saber ainda algum relato ou filmagem, né? Desse ser em pé para ver como que seria a anatomia da perna dele, se seria como esses outros seres híbridos aqui. E o pé bipartido, né? Bifurcado, que também é uma característica de seres híbridos. Muita gente fala aí pé de cabra, pé de boi, que também são esses pés bifurcados. E aí talvez o ser em pé pareceria talvez uma perna mais de um animal desses, né? E aí quais as características principais desses seres híbridos? Eles têm olhos vermelhos luminosos, em poucos casos também já relataram olhos amarelados ou verdes, todos luminosos, mas geralmente vermelhos ou laranjas, o pessoal fala olho de fogo, né? Eles apresentam capacidades psíquicas de hipnose, geralmente eles, quando alguém olha para os olhos desses seres, eles têm entram numa espécie de transe. O fato é que vários animais que são mutilados, talvez por esses seres, eles não esboçam nenhuma reação, talvez seja por essa capacidade psíquica de hipnose aí também de animais ou pessoas. O cheiro geralmente é de amônia, de ovo podre ou carne podre. Isso é um fato característico, inclusive fica aquele cheiro ali. Vocês viram na minha última live, né, o prefeito de Colares falando do caso lá do lobisomem, do Ariri, né? O lobisomem do Ariri. E ficou um cheiro na comunidade muito tempo, assim como tinha aí o ser de Varginha também. E aí tem os membros inferiores de animal, como eu falei, o tronco, os membros superiores e cabeça híbrida humano com animal, então ele é a mistura, né? Embaixo ele é animal e o resto é misturado. Eles são híbridos de cachorro, de porco, de cavalo, de bode, de morcego, de réptil, anfíbio, vários animais diferentes. Tem força e velocidade sobre-humana. A velocidade desses seres costuma ser mais acelerada. E esses seres sempre têm uma velocidade diferente. Você lembra ali na escola Ariel, os seres que visitaram a escola Ariel, eles estavam meio em câmera lenta. Já esses seres lobisomem e outros híbridos, parece que eles estão acelerados no tempo.
Então parece que eles vieram de um tempo diferente, uma dimensão, uma realidade onde o tempo passa diferente. E quando a gente olha esses seres, a gente vê às vezes, é muito comum, né? Principalmente no caso lá que eu mostrei de Colares, lá na live passada, desse ser que seria um lobisomem, ele se movimentava de um ponto para outro como se estivesse teletransportando de tão rápido que ele era, né? Segundo o prefeito. Esses seres mutilariam animais e consumiriam fezes também, fezes desses animais, e atacariam crianças e bebês, né? E a gente vai ver alguns vídeos daqui a pouco sobre isso. Ataques a crianças e ataques a bebês. Uma coisa curiosa é que esse ser evaporar amônia é uma coisa que é fisicamente... faz sentido fisicamente, né? Porque a amônia é um ótimo... Ou nitrogenados aí são ótimos trocadores de calor, né? Então, muito mais eficiente que a água. Então, se um ser quisesse manter a temperatura dele, talvez evaporar a amônia seria uma forma... suar a amônia, ou evaporando, ou líquida, né? Seria uma forma mais fácil de fazer manter a temperatura do seu corpo. Principalmente se esses seres vierem do mundo gelado, né? Se esses seres vêm de uma realidade gelada, faz muito mais sentido isso, porque eles chegando aqui no nosso planeta mais quente, na nossa realidade mais quente, eles teriam que evaporar muito para manter sua temperatura corpórea, se eles vêm do mundo gelado. E fato é que várias pessoas que têm experiências com o sobrenatural relatam que esses seres têm um toque gelado, né? E a amônia, ela vaporizando no ambiente, ela tende a roubar calor, trocar calor com o ambiente, ela absorve calor e o ambiente ficaria frio. Tem até um relato do Dr. Birajara, no livro dele sobre Varginha, que uma das criaturas teria sido levada para uma delegacia de Varginha, de forma temporária, e o ambiente que relatam era totalmente frio, né? Chamaram até a criatura de geladeira, na época porque ela vaporizava muito, tinha um cheiro horrível, e o ambiente ficou totalmente frio. E para repor esse nitrogenado, essa criatura teria aí que consumir não água, mas nitrogenados, como por exemplo fezes, né? Fezes de animais que teriam esses componentes. Então isso faz sentido, né? Esses seres se alimentarem de fezes aí para poder nutrir esse líquido perdido, que é o líquido para poder manter a temperatura, né? E para poder manter a sua energia, esses seres consumiriam sangue. Então isso explicaria os casos de mutilação de chupacabras, onde você tem esses animais tendo sangue retirado para consumo energético e também as partes moles retiradas, onde ficam fezes, etc., para poder repor o seu líquido, né, do corpo, esse amoníaco.